nos cultos de Santa Ceia no sábado são um culto dinâmico. Eu quero trazer uma mensagem. Abre a sua Bíblia, eu sei que você vai demorar um pouquinho para achar, mas eu vou esperar, amém? Então, enquanto você vai achando, eu vou falando, para dar tempo de você achar. Livro de Filemão. Livro de Filemão. É uma página só, é uma folhazinha só. Eu quero trazer uma mensagem, na realidade, que Deus colocou no meu coração, aqui mesmo na igreja, né? E quer dizer, quantas pessoas já achou? Ninguém ainda, né? Aleluia. Tá bom, vai achando aí. E no sábado é um culto dinâmico, né? Porque tem a ministração e depois tem a ministração da ceia, né? Então eu já vou pregar bem tranquilo, vai ser rápido, não vou dar nenhum soco nesse negócio aqui, tranquilo, não vou suar, está tudo tranquilo hoje. Quem encontrou o livro de Filemão, diga amém. Todos os irmãos, todos. Irmão, eu vou esperar, sabe por quê? Porque nós vamos pregar em cima dessa mensagem, né? Então você vê lá, Timóteo, 1 Timóteo, né? 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ou então você vai até Hebreu e volta uma página, você vai encontrar o livro de Filemão. Todos encontraram o livro de Filemão? Diga amém. Flavião. Está na Bíblia, Flávio. Está na Bíblia. Irmã Sinara, está na Bíblia. Vou estar lendo aqui para a gente adiantar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz vos dou da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Eu tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. É interessante que essa é uma carta de Paulo para Filemão, né? E ele começa essa carta porque ele tinha um assunto para tratar com Filemão a respeito de uma certa pessoa. E essa certa pessoa chama-se Onésimo. Onésimo, ele era um escravo de Filemão, né? E o conteúdo da carta, da forma que Paulo começa, é interessante, porque quando Paulo estava na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, pregando a palavra, ele conheceu Filemão ali, e Filemão, ele era um ouvinte da palavra, ele não era um praticante, ele é só um ouvinte. Mas conforme o tempo em que Paulo ficou em Éfeso, Filemão ele foi se interessando pela palavra que era pregada, e ele deixou entrar o evangelho no coração dele, e ele se converteu ao evangelho. Ele tinha uma condição social muito boa, ele não tinha problema nenhum de grana, ele não tinha problema nenhum com ninguém, até mesmo porque era uma pessoa bem sucedida, e ele tinha alguns empregados e alguns escravos a seu favor. E é interessante que depois que Paulo sai de Éfeso, ele volta para Colossos, onde era a cidade de origem dele, onde ele tinha os seus negócios. E quando ele começou o trabalho em Colossos, esse Filemão, ele pediu para que Paulo fosse lá ter com ele, para ajudar ele.
nessa tarefa, porque agora ele queria ampliar a obra e o ministério ali, né? E Paulo foi com muito prazer ali, né, visitar o seu irmão na fé, Filemão. E ele observou que Filemão, a gente vê aqui no início da carta dele, que ele tinha um amor grande pelas pessoas e pelos aqueles que trabalhavam com ele. E ele tinha amor também pelas pessoas que se achegavam no Evangelho através da pregação dele, porque quando ele se converteu, ele se entregou mesmo, né, a Jesus, e ele praticava esta obra. E ele era uma pessoa bastante conhecida, né? Mas acontece que todo mundo tem a sua falha. Ninguém é perfeito, sabe, irmão? É impossível a pessoa ser perfeita. Por mais que tentamos ser perfeito, isso vai ser impossível chegar nesse nível, né? Eu acredito que quando a gente ser perfeito, falou, agora não errei mais nada, Jesus fala para o anjo, corre e pega ele. E leva para cá, porque senão vai ser pouco tempo por isso. Então, não existe, né? E Paulo conheceu ali Onésimo. E ele percebeu que Onésimo não era... Eu não sei se ele tinha dificuldade de entender o que o seu Senhor ordenara, que era Filemão. Ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar, né? Ele percebeu isso. Mas aí está tranquilo. Ele ajuda na obra que fosse necessária, da obra do Senhor. E nesse meio tempo ele vai para Roma. Quando Paulo chega em Roma, ele é cativo, ele é preso, né? Paulo ficava em prisão domiciliar, já existia isso aí, né? Vocês falam aí esses camaradas aí em prisão domiciliar, mas começou isso aí lá em Roma. Esse negócio vem de Roma, hein, pastor? O pessoal está levantando aí as coisas antigas. E ele tinha prisão domiciliar, né? Ele não poderia ir. A prisão domiciliar funcionava da seguinte forma: ele poderia, na redondeza, tá para lá, tá para cá, mas ele não poderia sair, por exemplo, mais para Éfeso, ele não podia sair mais para qualquer outro lugar, entendeu? Para Colossos, Tessalônica, não podia. O que ele fazia outrora, nesse momento até então, ele tinha que ficar por ali. E aí o que ocorre? Numa dessas que ele estava ali fazendo o trabalho dele e da obra, e ele tinha um camarada conhecido como Tíquico, que era o camarada que escrevia para ele. Paulo, ele tinha uma dificuldade de visão, né, porque ele sofrera muito por conta do Evangelho. Então, ele tinha algumas dificuldades. Se você vê algumas cartas dele, tem umas cartas que ele fala assim, eu mesmo escrevi com o meu próprio punho. Quando ele fala eu mesmo escrevi, ele não tinha o hábito de escrever. Ele tinha uma dificuldade na visão, por conta dos açoites que ele tomava, das pelejas que ele tinha na vida, né? Então ele tinha esse camarada como Tíquico, que escrevia e que servia de mensageiro. Quando ele precisava ir para um outro lugar, já que ele não poderia ir, ele pedia para que Tíquico fizesse essa missão. Enquanto ele estava por ali, ele olha e vê um camarada largado por ali. E ele olhou, eu conheço esse camarada, eu conheço essa pessoa. E ele disse para Tíquico, traz ele para cá, que eu quero conversar com ele. Esse rapaz aí chama-se Onésimo, eu já vi ele lá em Colossos. E ele é escravo de um amigo meu na fé, um filho na fé, de Filemão. E ele traz, então, quando ele se apresenta até Paulo, né, ele se apresenta meio que constrangido. E Paulo, conversando com ele, ele diz o seguinte, olha, eu fugi do meu Senhor e eu não quero voltar mais para lá. Mas você vai fazer o que? Ele falou, não sei. E ele, na conversa, ele percebeu que Onésimo também não tinha se convertido. No tempo que ele estava ali, ele não tinha se convertido. Ele tinha a possibilidade, mas eu não sei, se ele não se convertera com seu senhor Filemão, porque talvez ele não sentia tanto prazer e alegria com o seu Senhor, e eu não sei qual a situação que aconteceu, mas ele não se converteu.
Então Paulo vai e prega a palavra para ele, prega o evangelho para ele e fala assim, olha, você não pode andar fugido, você deve alguma coisa. Ele falou, olha, eu não vou mentir, eu roubei algumas coisas do meu Senhor e eu saí fugido de lá, né? Eu não tenho onde ir, eu não tenho morada e eu estou por aqui em Roma e nem mesmo sabia que o senhor estava por aqui. Você vê que o que eu fico imaginando nessa palavra que a gente vai viajando, querido, nas coisas de Deus, é que é dessa forma, a gente não escapa de Deus, a gente não, é o chamado, meu amado, não tem como escapar. Você não está aqui, só você está redondamente enganado. Você sentou aqui nessa cadeira e falou, eu vim porque eu quis. Não existe dessa forma, porque você veio porque você quis, mas você tinha muita opção para ir também, mas você tem o Espírito de Deus na sua vida, você está entendendo? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, onde ele vai te conduzir, como foi falado desde o princípio pelo pastor Oséias, depois até na ministração da oferta, onde nós não estamos sozinhos e nós não somos dono do nosso nariz. A gente acha que é dono do nosso nariz até quando Deus permitir. A gente vai para lá e vai para cá até quando Deus permitir, mas do controle de Deus ninguém sai, meu amado, não tem essa. Impossível sair do controle de Deus. Porque o dia que você falar que saiu do controle de Deus e conseguir, então eu paro de servir esse Deus porque ele é falho. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o nosso Deus é perfeito, querido. Então, ele tem um chamado específico. E é interessante que tem muito a ver com o que o pastor José estava falando. Do chamado, não vai escapar. Talvez o diabo até engana, você está entendendo? Como enganou a mim, enganou muitas pessoas, tentando tirar você da verdade, tirar você do caminho, tirar você do chamado. Mas Deus até permite, mas quando você menos espera, você está num lugar que você nem imagina, você encontra um Paulo ali, naquele lugar ali. E Paulo diz o seguinte, filho, vem cá. Você teve a oportunidade, eu vou explicar para você e você vai ver, mas Paulo, eu imagino, pastor, pastores, que Paulo, ele tinha uma facilidade muito grande de ganhar almas. Era dele aquele negócio. E ele começa então com Onésimo, explica para Onésimo e diz o seguinte, ele pensou com ele, sabe uma coisa? Eu acho que está faltando tarefa para ele. Se ele começar a fazer tarefa, o que eu pedi para ele fazer, vai até ali, olha, tem uma situação ali, você vai até ali, olha, você, por favor, vai levar para o fulano, para o ciclano, porque Paulo tinha essas coisas. Então, como o Tiquico estava sozinho ali, então ele usava também Onésimo. E Onésimo começou a ir, começou a se alegrar, começou a ficar feliz. E aí Paulo então viu que a semente entrou no coração de Onésimo. Onésimo aceitou a palavra e falou assim, eu vou ficar por aqui. E começou a fazer a obra. Paulo então ele batiza ele e ele fica um crente, bonzinho, certinho, tudo direitinho. Mas ele diz o seguinte, passado o tempo, ele fala assim, Onésimo, não é certo você continuar aqui. Você saiu fugido. Você saiu de lá como ladrão, porque ele sabe que você pegou alguma coisa. Então, você volta para o seu Senhor. Eu sei que, conversando com você agora, você tinha algumas mágoas, você não importa também, talvez essa mágoa não tinha fundamento, mas hoje você é crente. Ele disse, sim, hoje eu sou crente. Você tem alguma mágoa? Não tenho mágoa. Você perdoa o seu Senhor? Perdoa-se. Você consegue voltar para Colossos e ajudar o seu Senhor? Você consegue fazer isso? Porque eu vou falar para você, para mim, você está sendo muito útil. Nós vamos depois terminar essa carta, para você entender o resumo dessa mensagem. Para mim, você é muito útil, você está me ajudando muito, mas acontece que você tem uma pendência lá atrás. Você precisa resolver essa situação lá atrás, porque eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida, mas se tem pendência, Deus não trabalha. Querido, se tem pendência, Deus não trabalha, meu amado. Tem pendência? Então eu vou sanar essa pendência, eu vou orar a Deus, eu vou me rasgar ao Senhor, eu vou pedir ao Senhor que me perdoa, eu vou começar, sabe, querido, teve uma situação da minha vida em que
Eu comecei a falar com Deus alguns anos atrás, que fazia parte também da prova, que ninguém fica na prova toda. Depois eu comecei a descobrir que eu tinha as minhas culpas também. E eu comecei a falar: Senhor, me faz lembrar as pessoas que de alguma forma eu magoei, inconsciente ou talvez consciente. Você está entendendo, meu amado? Inconsciente ou algumas vezes consciente. E eu comecei a sentir no coração de fazer essa oração, e o Senhor me trazia pessoas na minha mente, e eu lembrava: puxa mesmo, essa pessoa, fui duro com essa pessoa, porque gerenciando loja, querido, você muitas vezes, você não pode ser bonzinho de tudo, e nem pode ser bobo demais, você tem que ser um pouco linha dura, e eu, infelizmente, ou felizmente, se foi meio linha dura nessa questão de gerenciamento. É uma coisa que eu tenho, não que eu sou mau, não que eu prejudico ninguém, mas o Eliseu, ele é gerente dele, fala, mas sabe como que é, né? Não dá para você ser pastor no seu local de trabalho. Dá para ser pastor lá, pastor? Não dá, pastor já. Não dá. Mas aí eu comecei: Senhor, me mostra onde eu errei, qual foi as pessoas, se porventura eu puder até ir lá, ou o Senhor traga essa pessoa até mim. O Senhor falou assim para mim: está tudo longe, você só vai pedir perdão e orar para que eu venha abençoar essas pessoas. Foi interessante isso que passou na minha vida, e eu comecei a orar a Deus, e lembrava, olha, por incrível que pareça, eu lembrava até de cliente que me desaforava dentro da loja, eu ia afrontava ela, acredite se quiser. Porque não dava moleza não é porque era crente não, pastor, está sendo gravado, mas é assim mesmo. Esse senhor tem razão. Não, aqui você não tem razão não, de jeito nenhum, sua razão está aqui, o pratinho da casa você não tem razão. Então, eu começava a orar a Deus, aí Deus lembrava de pessoas, de funcionários, de clientes, e eu comecei: Senhor, eu estou falando isso aí, irmão, pega isso aí para você, em nome de Jesus, Senhor, pega essa pessoa, cuida dela onde ela está, abençoa ela, Senhor, honra ela, Senhor, abre portas, Senhor, e começava a orar, e aquilo me alegrava. Você está entendendo, meu amado? É uma experiência que Deus colocou no meu coração, e eu não esqueço nunca. Isso aí tem alguns anos atrás, mas nunca que eu vou esquecer, porque foi de Deus. O que é de Deus, a gente não esquece. E aí eu comecei a me alegrar, eu comecei a ver algumas coisas acontecer, eu começava a perceber que meu coração ficou tranquilo, porque eu ficava com o coração aflito, por conta de imaginar que um dia eu fiz alguma coisa para alguém, eu magoei alguém de alguma forma, e eu comecei a orar: Senhor, me perdoa e abençoa essa pessoa, e Deus começou a tratar. Eu tinha uma pendência, querido, você está entendendo? Talvez você tenha uma pendência, meu amado. Talvez você falou alguma coisa para alguém e você perdoou de grupo, meu irmão, perdoou de grupo. Tá bom, eu te perdoo. Ô pastor Eliseu, fala para mim: pastor Carlos, você me perdoa? Fala. Tá bom, te perdoo. Perdoou? Quantas pessoas faz isso, né, pastor? Perdoa. Olha, Deus está vendo. Então tem pendência que amarra a vida da gente, querida. Se eu vou pedir perdão ao Senhor agora e começa, porque Deus quer fazer você lembrar das pessoas que você por algum motivo magoou ou entristeceu, sei lá o que aconteceu. Querido, deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, um segundo, porque para a gente não passar muito do tempo, para a gente encerrar essa mensagem, que essa mensagem é bem tranquila. E aí um dia eu pregando uma mensagem, e eu falava: você está aqui hoje, eu estou falando com você, estou falando da mensagem, e você fala assim: eu não vou pedir perdão para o meu irmão, porque foi ele que errou, mas o Senhor manda você ir lá e pedir perdão para ele, mesmo que você não errou. Acabou o culto, ele falou: pastor Carmo, a mensagem falou comigo, mas é difícil, porque meu irmão não quer nem olhar para a minha cara. Falei: você acha que a palavra falou com você? Não, tenho certeza, você está falando o que comigo? Vai lá, meu filhão. Aí passou uma semana, pastor, ele me chamou, aquele jeitão dele: pastor Carmo, vem cá, pastor Carmo, vou ter que dar um testemunho, senhor, pastor Carmo. Fala, meu filho, o que aconteceu? Fui lá, fui orando, fui com medo, cheguei na casa do meu irmão, aí eu bati lá, eu já sabia, ele falou: ele não gosta de mim, sempre jogou na minha cara, ele e a mulher dele não suportava eu, uma situação que tinha acontecido, mas realmente ele falou: pastor, eu não tenho culpa nenhuma. Aí ele disse que quando ele abriu a porta assim, que o irmão dele abriu, que ele bateu na porta, que o irmão abriu, viu de cara para ele e já falou assim: ô meu irmão, você me perdoa, eu fiz isso, já foi falando. Ele falou: antes que ele feche a porta, eu já vou falando.
O irmão dele abraçou e falou, não, eu que errei. Foi eu que errei com você até hoje. Eu perdoo sim, você me perdoa. E chorou, e falava em língua. E a mulher já ficou para janta, você entendeu? E a família que estava separada há 10 anos começou a se unir. Você sabe por quê? Porque Satanás caiu por terra no nome de Jesus Cristo. Diante de uma verdade. Eu não fiz nada, mas eu vou pedir perdão. E eu tenho isso em cima desse altar no nome de Jesus Cristo. Em cima desse altar eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho problema com ninguém. Se alguém tem problema comigo, eu vou falar, meu filho, você tem algum problema comigo? Eu errei em alguma coisa, então você me perdoa. E aí o que acontece? Esse pedaço da carta que nós lemos, o Onésimo falou assim, então tá bom, eu vou voltar. Pega Tíquico e faz uma carta, essa carta aqui, e desce para Colossos com Onésimo. E vai ter com o senhor dele, Filemão. Aí ele dá sequência na carta. Vamos lá. Filemão 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Segura só um pouquinho, depois a gente vai continuar. Ele diz o seguinte, olha, ele já começa a carta assim, eu poderia te ordenar, eu poderia te obrigar, eu poderia sim. Paulo, de uma forma dura ele fala, mas ele diz o seguinte no 9, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Segura um pouquinho, porque ele enxergava quando ele estava em Colossos, ele viu que Onésimo era um camarada inútil. Sabe aquele camarada que não vai, meu amigo? Você deve conhecer alguém que não vai, não vai. Esse cara é difícil toda a vida. Mas ele diz o seguinte, no 12, mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Eu estou lendo aqui, querido, tudo que eu já resumi para você. Mas no 14, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Segura um pouquinho. Que lindo esse negócio. Ele não tinha jeito, não se convertia, tinha um problema naquele rapaz. Mas ele vai em Roma, fugido, encontra Paulo, Deus coloca ele na frente de Paulo, Paulo, homem de Deus, com unção e graça de Deus, faz com que aquele homem conheça o Evangelho, conheça a palavra, conheça a morte de cruz. Aí ele se converte, fica bonitinho, é batizado, fica santo. Aí ele diz o seguinte, ele era inútil. Eu sei que ele era inútil, mas agora ele é útil. E no 13, eu bem quisera conservá-lo comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu consentimento. No 15, bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, mas que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, mas como irmão armado. Segura aí, querido. É muito lindo esse negócio. Você era escravo, e ele tratava você como escravo. Talvez essa aí era a ferida, alguma coisa tinha, mas agora ele está falando para Filemão, não vê mais ele como um escravo, porque eu estou falando, acredita em mim, ele esteve aqui, e não mais vê ele como escravo, vê ele como mais do que isso. Aí ele fala aqui, no 16, já não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como recebesse a mim mesmo. Era interessante que ele manda uma carta neutralizando totalmente objeções. Ele manda uma carta, quem está lendo essa carta aqui é Tíquico.
lendo a carta, olha qual é a situação. Ele está lendo a carta aqui, quando ele chega com Onésimo e chama por Filemão, Filemão quando sai e vê o Onésimo, já frita ele com o olho. Né? Olhar 43. Aí ele toma aquilo lá e Tíquico fala assim: vim da parte do meu senhor e vim trazer uma carta. E Onésimo ali, vem cá Onésimo, faça um pouquinho. Onésimo aqui. Onésimo aqui, fica aí Onésimo. E o Tíquico aqui, lendo, falando. Filemão está assim, ó. Ladrão sem vergonha. Ele tinha roubado. Já peguei essa história. Aí de repente ele começa a ler, ele desarmou. Obrigado. Desarma o homem. A palavra de Deus desarma o valente. A palavra de Deus desarma, pastor. Manaias. O cara fica armado. Satanás começa a usar a vida dele para se armar. A palavra de Deus esmiuça bem aqui. A palavra de Deus esmiuça bem, meu amado. Aí que ele vai falando. Aí daqui a pouco eu imagino, agora quero imaginar. Aí está lá, ele falando, e Filemão. Já totalmente quebrantado pelo Espírito de Deus, totalmente quebrantado pela unção, pela verdade absoluta. E ele diz o seguinte: e eu, Paulo, no 19, escrevo de meu próprio punho, aqui ó que está, e eu pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim, te deves. Olha, aqui nessa carta que ele escreveu com o próprio punho. Eu, Paulo, de novo, escrevo do meu próprio punho, e eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim, te deves. Eu imagino que quando Paulo pediu para Tíquico, ou para outro, está ali, e o Senhor falou para ele: escreve você, para não cair no laço. Porque ele pode pensar, esses camaradas estão com alguma coisa, porque ele estava armado. Armado que eu estou dizendo não é de arma, não. Ele estava trancado, ele estava com raiva de Onésimo, porque ele roubou ele, saiu fugido. Aí ele fala: eu escrevi com o meu próprio punho. Talvez eu imagino assim, ele lendo, eu escrevi com o meu próprio punho. Aí ele mostrou para Filemão, ó, foi Paulo que escreveu, tá? A letra dele. Então, vou continuar. Aí ele fala assim, no 20: sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, tendo que farás ainda mais do que eu te peço. Você sabe o que aconteceu? Ele recebeu Onésimo. Onésimo surpreendeu ele nunca viu um obreiro melhor do que Onésimo. E pega a história de Onésimo. Ele abriu um trabalho e foi um grande pastor e ganhador de almas. Porque Deus tinha um plano. Aplaude o Senhor em nome de Jesus.